Oi, boa tarde. Aqui, pessoal, é, Camilo, a questão que você me enviou é essa aqui, ó, né? Uma pessoa percebe que a bateria de seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com um total de sua carga nominal, que é de 60 Ah. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga, que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligados, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo. Qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada? Então, deixa eu te falar um negócio. A gente já viu, entendeu? A definição matemática de corrente elétrica. Tá? De acordo com Ampère, né? De acordo com Ampère, a corrente ela é a quantidade de carga que flui por um condutor em um determinado tempo. Tá ok? Então veja, corrente é carga por tempo, ou seja, o ampere é o coulomb por segundo, beleza? Então aqui as unidades, ó, ampere, coulomb por segundo. Então veja que a pessoa está dizendo que a carga da bateria é 60 Ah. Repare que 60 ampere-hora. Ampere-hora é a unidade de corrente, tá ok? É a unidade de corrente multiplicada por tempo. Então veja, se corrente é carga no tempo, então de fato a gente pode falar que carga é a corrente multiplicada pelo tempo. Então veja, de fato o Ah é uma unidade que a gente utiliza para medida de carga elétrica, tá ok? Tanto é que o cara falou aí no exercício que a carga da bateria é 60 Ah. Agora, o que significa isso? Isso significa que a bateria pode fornecer uma corrente de 60 amperes durante uma hora, ou pode fornecer uma corrente de 1 ampere durante 60 horas, ou pode fornecer uma corrente de 30 amperes durante 2 horas, e assim por diante. Então veja só, sabendo a unidade, a expressão matemática para o cálculo da corrente elétrica, nós vamos resolver então essa questão aqui. Ó. Veja que o cara diz que 5 dias de uso a bateria fica descarregada. Então nós temos aqui um período de tempo, né? Nós temos aqui uma unidade de tempo. Essa unidade de tempo são 5 dias. Ou seja, nós temos aqui 5 vezes 24 horas. Beleza? 5 vezes 24 horas. Como a corrente é a quantidade de carga que flui em um determinado tempo, nós vamos ter uma carga, né, de 60 ampere-hora fluindo durante um tempo que vale 5 vezes 24 horas. Então repare bem, tá? Repare o seguinte, que nós temos aqui, né? Eu vou mudar a cor só para riscar. Nós vamos ter aqui, ó, hora cancelando hora. Agora eu vou prestar atenção aqui no seguinte, veja só. Nós temos aqui a seguinte indicação, 60 dividido por 5 vezes 24. Bom, 60 dividido por 5 dá 12. Então nós temos 12 amperes dividido por 24. Tá certo? Então simplifiquei 60 por 5. Então 12 dividido por 24 nos dá então meio ampere. Então se a bateria descarregou em 5 dias, foi necessário que fluísse dessa bateria uma corrente de 5 amperes. Aliás, de meio ampere, né? Desculpa, uma corrente de meio ampere. Agora, se você olhar aqui nas alternativas, né, que a questão nos fornece, nós temos aqui o seguinte, ó, a letra A, nós temos um amperímetro ligado com uma corrente de meio ampere. Então nós temos uma possibilidade. Esse aqui, ó, é possível. Veja, a corrente é meio ampere. A letra B também, a corrente é possível. Veja, meio ampere. Aqui está descartado. Aqui está descartado. Ok? E nos sobra, portanto, a letra C.
que nos dá uma corrente de 2,5 ampere. Então está descartada essa aqui também. Beleza? Então é a letra A ou a letra B. Agora, preste muita atenção no que eu vou dizer aí e para quem estiver assistindo. Né? O que acontece? O amperímetro, ele lê a corrente que circula por um circuito. Ok? A propriedade fundamental do amperímetro, né? A função do amperímetro é essa. É ler a corrente que flui por um circuito. Então, se você tem um circuito, né, um circuito elétrico, por exemplo, constituído aqui por um resistor, só para a gente ter uma ideia, se eu quero que nesse circuito um amperímetro leia a corrente que passa por ele, é necessário que essa corrente que flui pelo circuito passe pelo interior do meu amperímetro. Eu tenho que ligar o meu amperímetro nesse circuito de tal maneira que a corrente que passa pelo circuito passe por ele. E outra coisa, eu quero que a corrente que passe no circuito seja a mesma que passa no amperímetro. Então você sabe que quando você tem um circuito constituído por várias coisas, onde a corrente elétrica que passa em todo mundo é a mesma, você tem então um circuito que é o circuito em série. Então, para mim colocar um amperímetro aqui para ler a corrente no circuito, eu vou ter que colocar aqui o meu amperímetro em série com o circuito. O símbolo do amperímetro normalmente é uma bolinha com um A, tá ok? Então eu vou ter que ligar aqui, ó, o meu amperímetro em série com o circuito. Agora um porém. Para o amperímetro ler a mesma corrente que passa no circuito sem interferir no valor desta corrente, é necessário que o amperímetro se comporte como se não existisse. É como se ele nunca estivesse ali. Para ele poder fazer isso, é necessário que o amperímetro tenha uma resistência muito próxima de zero. Porque caso ele tenha qualquer resistência acima de zero, nós vamos ter que a resistência do circuito será alterada, porque ela vai ser a soma da resistência do amperímetro com a resistência do meu resistor. Atenção, um amperímetro nunca pode ser ligado em paralelo com o circuito. Por quê? Vou mostrar aqui para vocês. Se você tem um circuito e liga um amperímetro em paralelo com ele, o que vai acontecer com esse circuito? Como a resistência do amperímetro é muito próxima de zero, esse amperímetro vai funcionar como um caminho de resistência zero para a corrente elétrica. Então a corrente elétrica vai encontrar dois caminhos, um que tem uma resistência R acima de zero e um que tem uma resistência próxima de zero ou zero. O que acontece nesse caso? Aquele caminho que tem uma resistência muito baixa, próxima de zero, o caminho passa a funcionar como um curto-circuito. Tá ok? E aí, o que um curto-circuito faz? Um curto-circuito desvia a corrente que deveria passar pelo circuito através dele mesmo. Então, o curto-circuito desviaria toda a corrente do circuito pelo meu amperímetro. Como a resistência é zero, lembre-se que I é V sobre R. Então, se a resistência é muito próxima de zero, nós vamos ter que a corrente vai chegar muito próxima de infinito. Então, a corrente se torna infinita. Para uma corrente infinita, nós temos um efeito Joule muito grande e automaticamente nós queimaríamos o amperímetro, ele se queima, tá bem? Então veja, para pôr um amperímetro em um circuito, a gente sempre coloca ele em série. O companheiro do amperímetro, que é o voltímetro, a gente coloca em paralelo. Aqui no caso a questão se refere a um amperímetro. Então nós vamos analisar aqui a letra A e a letra B, qual é aquele em que o amperímetro está em série. Tá ok? Então veja só, se você olhar para a letra A, né? O que está acontecendo aqui na questão, a letra A da questão? Preste muita atenção aqui, ó.
Veja que na letra A da questão, você tem uma corrente que passa pelo seu circuito, que no caso é o carro. Mas veja que, além do circuito do carro, há uma segunda possibilidade, que é passar pelo amperímetro. Quando um circuito oferece mais de um caminho para a corrente passar, ele não é em série. Então, não pode ser circuito da letra A. Não pode ser circuito aqui da letra A. Nós vamos analisar a letra B. Veja, como é que é o circuito da letra B? A corrente sai da bateria, passa pelo veículo, é obrigada a passar pelo amperímetro e voltar à bateria. Repare que o amperímetro e o veículo oferecem apenas um caminho para a corrente passar. Portanto, esse circuito da letra B é um circuito em série. Logo, a resposta dessa questão é a alternativa B. Tá ok? A resposta correta é a letra B. Tá respondido? Beleza. Então falou, um abraço para todos.